Boa noite, gente. Agora a gente vai começar o livro de Esté, a gente vai ler o primeiro capítulo de Esté e a gente também vai ler o capítulo 24 de Atos dos Apóstolos. Então, bora lá. A rainha Vashti afronta o rei. Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor da glória da sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias, para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligado nos anéis de prata e nas colunas de mármore. Tinham assentos de ouro e de prata num piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido com grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vashti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o servissem: Meumã, Bista, Arbona, Bigdá, Abagta, Zerta e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vashti usando a coroa real. Ele queria mostrar a seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem à rainha Vashti, essa se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume, o rei consultara especialistas em questões de direito e justiça. Ele mandou chamar os sábios que entendiam as leis e que eram muito amigos do rei: Carzena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram mais importantes do reino. O rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vashti. Ela não obedeceu a ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então, Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vashti não ofendeu somente o rei, mas também a todos os nobres e o povo de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou à rainha que fosse a sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas na nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma forma com os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vashti nunca mais compareça à presença do Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha e outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, dos mais ricos ao mais pobre. O rei e os nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província, a cada povo, em sua própria escrita, em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Atos 24, o julgamento de Paulo perante Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação, em toda a parte. Excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios em profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar mais tempo, peço o favor de ouvir-nos apenas por mais um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus de todo o mundo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei, mas o comandante Lisias interveio com muita força e o arrebatou de nossas mãos, e ordenou que os seus acusadores se apresentassem.
Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas as acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhes deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação. Por isso, de bom grado faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que, há menos de 12 dias, subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer lugar da cidade. Tampouco podem provar as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, que chamam de seita. Creio que tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, eu também creio e concordo, e tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa perante Deus e os homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante Sinédrio. A não ser que tenham sido estes. Quando me apresentei a eles, bradei, por causa da ressurreição dos mortos, que estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lisias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, uma mulher que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé de Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto. Pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passando 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. E é isso, gente. Amanhã nós lemos mais 2 capítulos pela manhã.